E se algo que chamamos de origem estivesse faltando pedaços que ninguém ainda conseguiu encaixar? E se nas camadas mais antigas do solo que hoje chamamos Brasil, houvesse traços, pequenos, dispersos, difíceis de interpretar, que convidam à pergunta: existiu aqui antes das narrativas conhecidas algum tipo de organização humana que nós ainda estamos relutantes em nomear? O termo DNA proibido funciona como imagem. Não é uma leitura genética obrigatória. É uma metáfora para as marcas profundas, materiais, simbólicas, comportamentais, que carregamos e que insistem em desafiar as versões prontas da história. Você acorda com o gosto da fumaça nos lábios. A luz entra oblíqua por uma fenda na rocha e corta pó no ar. Lá fora, a paisagem se abre em camadas de mato e rio, e o mundo soa com passos e vozes apagadas. Mãos, peles, cordas, uma criança que chora e logo se acalma nos braços de outra mulher que resolve a noite com um canto baixo. Há um cão, ou um cão ancestral, encostado no ombro de alguém. O pelo arrepiado brilha como carvão recém-apagado. O fogo, ainda meia-vida, é um pequeno sol doméstico. Aquece, cozinha, dá luz para que dedos façam coisas pequenas e precisas. Você observa mulheres e homens trabalhar com pedras e fibras. Um artesão golpeia uma lasca de sílex. A faísca do impacto não é apenas técnica. É conversa com o material. Treino que se repete há gerações. Em outra tábua improvisada, raízes são raspadas. Os tubérculos transformam-se em uma polpa espessa que será dividida entre a comunidade. Crianças correm entre pernas, aprendendo com olhos e imitação, absorvendo os gestos que mantêm o grupo vivo. O dia se abre assim, sem fronteiras políticas, sem nomes que coincidem com os de mapas modernos, mas com padrões de cuidado e de trabalho que deixam traços por onde passam. Se essa cena tem algo de familiar, é porque a arqueologia, em sua essência, busca tornar tangível o invisível. Transforma o gesto em objeto, o hábito em resíduo, o rito em vestígio. E é aqui que a hipótese do título entra em cena. Pesquisadores que olham para as profundezas do tempo no território que hoje chamamos Brasil, encontram um quebra-cabeça enorme e cheio de lacunas. Alguns fragmentos sugerem complexidade social, organização de tarefas, troca de objetos, expressão simbólica, que quando lidos de determinada maneira, podem ser descritos como indícios de formas de vida social organizadas. Mas atenção, civilização, nesse contexto, precisa ser definida. Não é sinônimo de cidades com escrita e estradas pavimentadas. Pode significar redes sociais complexas, ritos compartilhados, tecnologias persistentes e simbolismo coletivo. Mesmo assim, qualquer afirmação nesse sentido deve vir acompanhada da palavra-chave: hipótese. Não há consenso que confirme de maneira incontestável uma civilização no sentido clássico antes das populações indígenas historicamente documentadas. Há apenas fragmentos, possibilidades, lacunas. Se essa investigação te interessa, curta este vídeo e inscreva-se para acompanharmos juntos as perguntas que vêm a seguir. Agora a voz muda. Pesquisadores falam, relutantes e cuidadosos. O que a arqueologia realmente pode dizer? Primeiro, que nem todo traço preservado é legível do mesmo modo. Há tipos distintos de evidência. Restos alimentares que viraram carvão e foram datados. Instrumentos líticos com marcas padronizadas. Escavações que revelam estruturas de combustão repetidas. Sepultamentos com cuidados diferenciados. Pinturas e gravuras nas rochas. Cada um desses vestígios tem sua história de preservação. Ossos corroem. Carvão sobrevive. Cerâmicas fragmentam. A chance de algo resistir depende do ambiente, do solo, do acidente. Assim, a ausência de prova não equivale à prova de ausência. Da mesma forma, um achado isolado precisa ser contextualizado. Um fragmento de pedra trabalhada pode ser o produto de uma única oficina improvisada, ou indício de um padrão tecnológico duradouro. Métodos existenciais da datação merecem uma explicação simples. Algumas técnicas medem a própria matéria orgânica, restos de carvão, ossos, sementes, para estimar uma idade aproximada, enquanto outras
avaliam a posição relativa de camadas de sedimento. Há também análises químicas que decifram o que as pessoas comiam, por meio de isótopos presentes em dentes e ossos, e análises de resíduos, para descobrir que tipo de alimento foi processado em um pote, ou que compostos vegetais são aderidos a uma ferramenta. Mesmo a genética, quando possível, oferece pistas sobre parentescos e movimentos populacionais, mas muitas vezes os dados são escassos e sujeitos à interpretação. Em todas essas técnicas, há margens de erro e pressupostos metodológicos, por isso a cautela. Retornando à cena, ao longo do dia, as escolhas alimentares são determinadas tanto pelo território quanto pela tradição. Em áreas de rios generosos, peixes ocupam uma parte significativa das refeições. Em paisagens mais secas, tubérculos e sementes tornam-se a base. A coleta forma a espinha dorsal da dieta, complementada por caçadas que, em geral, exigem cooperação. A cooperação é, talvez, o traço social mais duradouro. Arranjos para cuidar das crianças, repartição de carne, troca de incumbências entre gerações. Não se trata apenas de sobrevivência. É transmissão cultural. O pequeno gesto de amarrar uma peça de fibra, a forma como se prepara uma câmara de combustão para cozinhar tubérculos, o modo de cortar uma lasca para produzir uma lâmina, tudo isso é conhecimento que precisa escapar do esquecimento. As técnicas de fabricação são, em si, linguagem. A lapidação lítica revela sequências lógicas, uma lasca para fazer outra lasca, que por sua vez produz um raspador ou uma ponta de projétil. A repetição de padrões técnicos, encontrada em conjuntos de sítios, pode sugerir uma tradição compartilhada, o que os arqueólogos chamam de tecnoestilos, modos reconhecíveis de fazer ferramentas. Tecnoestilos recorrentes indicam menos um indivíduo genial e mais uma comunidade que repete e ensina processos, ritmo após ritmo. Quando essas técnicas são acompanhadas por objetos que não são estritamente utilitários, ornamentos, pigmentos, conchas perfuradas, a interpretação ganha densidade simbólica, a estética, identidade e possivelmente papéis ritualizados. Você observa agora uma mulher que transforma fibras vegetais em corda. As mãos trabalham rápido, os dedos sincronizam o movimento. Corda para amarrar cargas, para fixar paredes, para suspender recipientes. Em outro lado, alguém afia uma peça de osso, dando forma a um instrumento que pode servir para perfurar peles. O trabalho parece diverso, mas é organizado. A especialização parcial, troca de tarefas entre idades e gêneros, e um veterano que resolve questões complexas enquanto os mais jovens executam. Tudo isso deixa vestígios difíceis de demolir no registro arqueológico. Acúmulos de lascas, depósitos de cinzas dos quais emergem fragmentos de ferramentas, áreas com pigmentos que vão se fixando na rocha. A expressão simbólica aparece em diferentes camadas. Uma pedra pintada com vermelho, uma gravação de traços repetidos, um corpo enterrado com um ornamento. Esses sinais, quando encontrados em associação com práticas funerárias ou locais de reunião, sugerem relações com o transcendente, narrativas partilhadas sobre o mundo e o além. Ritual e memória são motores poderosos de coesão social. Cerimônias, mesmo sem arquitetura monumental, criam tempo e espaço compartilhados que os arqueólogos podem tentar reconstruir, observando padrões espaciais de uso e descarte. É aqui que a metáfora do DNA retorna. Os traços culturais, como fragmentos de material e padrões técnicos, compõem uma espécie de filigrana, uma assinatura comportamental que se transmite. Mas atenção! Quando se usa essa metáfora, é preciso deixar claro que não se trata de uma leitura genética literal. A expressão diz respeito a legados de prática e simbolismo, não a uma sequência de nucleotídeos que prova uma linhagem política ou intelectual. Em muitos casos, análises genéticas reais podem complementar o quadro. Mas só quando há material humano preservado, e quando a amostra é grande o suficiente para permitir inferências confiáveis. Mesmo assim, essas interpretações sempre entram em diálogo com o contexto arqueológico, linguístico e etnográfico. A vida cotidiana que descrevemos não precisa de cerâmica perfeita ou de cidades para ser complexa. Complexidade social pode se manifestar em redes de troca,
Objetos feitos com materiais não locais viajam por longas distâncias, trocados como lembranças, sinal de alianças ou de prestígio. Um fragmento de concha do litoral encontrado terra adentro, por exemplo, é a ponta de uma história que atravessa paisagens. Trocas assim constroem laços e arranjos de reciprocidade que sustentam grupos em tempos difíceis. A ideia de civilização, se for usada sem cuidado, pode empobrecer. Pode reduzir essa riqueza a um critério formal, como ter ou não ter escrita. Por isso insistimos, civilização aqui é conceito analítico, não rótulo definitivo. As casas, quando reconhecíveis em camadas de sedimento, costumam ser estruturas simples, abrigos em rocha, cabanas temporárias, fossos de combustão repetidos que sugerem locais de encontro. Um padrão de ocupação pode se repetir no mesmo local por gerações, deixando atrás lente arqueológica, uma estratificação que conta uma história de uso contínuo. Nessas camadas, às vezes surgem sepultamentos com cuidados diferenciados, corpos colocados em posição específica, acompanhados de objetos. Sepultamentos nos falam tanto sobre o indivíduo, quanto sobre a comunidade que lhe presta atenção. Um corpo rico em ornamentos indica valores, relações e talvez desigualdades, ainda que desigualdades muito diferentes das que conhecemos entre estados e impérios. A relação com animais tem nuances importantes. A presença de canídeos domesticados aparece, em alguns lugares, como companheiros de caça, guardiões e parte da malha social. Um cão ao lado de um acampamento ajuda a transportar cargas, auxilia na caça e é membro afetivo do grupo. Quando restos de canídeos são tratados de maneira especial, sepultados junto de humanos, por exemplo, isso pode indicar vínculos além do utilitário. A domesticação é um processo longo, uma história de convivência que deixa marcas tanto no comportamento quanto no material. Novamente, há variações locais, e as evidências podem ser tênues. No curso do dia, o conhecimento atravessa gerações por prática e narrativa. Contadores de histórias, xamãs ou pessoas com papéis simbólicos conduzem rituais, curam feridas e mantêm mitos. A música, a entonação de uma flauta rudimentar, o bater de um pequeno instrumento de percussão, imprimem ritmo social. A linguagem, oral e performativa, articula memórias. Essas práticas, quando persistem, criam padrões reconhecíveis no registro material. Áreas com pigmentos repetidos, objetos ritualmente depositados em lugares específicos, marcas de uso que não têm explicação funcional clara. Voltamos à voz investigativa. Como distinguir então entre um grupo de caçadores-coletores com rica dimensão simbólica e uma civilização, no sentido que leitores imediatos do título instintivamente imaginam? A diferença está em escala e em organização. Uma frequência de práticas complexas, sustentadas por gerações e assentamentos permanentes, que exibem especialização elevada e hierarquias claras, poderia ser interpretada como uma forma de organização social complexa. Mas insistimos. Nenhuma dessas interpretações pode ser proclamada como verdade, sem que as evidências sejam robustas, repetíveis e contextualizadas por múltiplas linhas de investigação. Quando se encontra um objeto extraordinário, a tentação de transformá-lo em prova de uma narrativa grandiosa é grande. Essa tentação alimenta muitos mitos. No limite, há achados cuja interpretação divide pesquisadores. Feições artificiais, que alguns veem como estruturas construídas, depósitos funerários interpretados por uns como signos de hierarquia, ou materiais exóticos como sinal de comércio de longa distância. Em muitos desses casos, as leituras contrárias argumentam por deposição natural, reinterpretações funcionais e problemas de datação. A questão metodológica é tão importante quanto a descoberta em si. Sem uma cronologia bem estabelecida, sem amostras representativas, sem estudos contextuais amplos, a hipótese permanece indefinido. E é aqui que temos de ser enfáticos sobre ética e memória. Qualquer investigação sobre possíveis ocupações antigas no território que hoje chamamos Brasil deve, desde o primeiro momento, incluir diálogo com as comunidades indígenas atuais. Essas comunidades possuem histórias,
línguas, direitos e vínculos territoriais que merecem centralidade. Investigar o passado não pode servir para apagar, deslegitimar ou diminuir narrativas vivas. Pelo contrário, a pesquisa arqueológica responsável deve buscar parceria, consentimento e respeito, reconhecendo que a ciência não opera em vácuo social. As hipóteses sugeridas por camadas de sedimento e por fragmentos de material não substituem as lembranças e os direitos das populações que habitam essas terras hoje. De volta ao acampamento, o dia avança para a tarde. Nas pedras aquecidas, alguém esfrega pigmento contra a superfície de um painel. Mãos pequenas estendem figuras que parecem mapas do mundo espiritual. Linhas, pontos, formas de animais e mãos humanas. O painel não é apenas arte, é memória. E memória é tecnologia de sobrevivência. Lá fora, os caminhos que cortam a mata levam a outras comunidades, ou conduzem a depósitos de pedra que não existem por acaso. Materiais que não pertencem ao entorno imediato aparecem como sinais de troca. Você pensa, como esses objetos viajaram? Por quem foram transportados? Que histórias trouxeram consigo? Em algum sítio, anos depois, uma equipe de campo encontra um alinhamento de pedras que, à primeira vista, sugere intenção. As pedras parecem dispostas com repetição. Há restos de combustão alternando com cavidades que poderiam ter sido abrigo. Essa é uma descrição propositalmente genérica. Há exemplos em diversos contextos onde a leitura é ambígua. Alguns pesquisadores propõem que essas feições denotam um uso ritualmente marcado do espaço. Outros veem padrões naturais ou represamentos de sedimento que confundem a interpretação. O que é inegável é que a discussão se intensifica quando as peças aparecem próximas a sepultamentos com objetos diferenciados. Nesses momentos, a mídia, o público e a academia se aproximam com diferentes agendas: curiosidade, esperança, desconfiança. E o debate ganha contornos que vão além do campo. Ao fim da tarde, a comunidade do acampamento se reúne, e o fogo assume novamente seu papel de eixo social. Histórias se entrelaçam com demonstrações de habilidade. Alguém mostra como lascar pedra, outra pessoa canta uma canção que evoca um rio, e uma criança, que antes chorava, agora segura um pequeno amuleto feito de osso perfurado. Esse objeto, pobre em aparência, pode ser o sinal mais valioso. Nele se encardem afetos, trajetórias de troca e identidade. Esses pequenos sinais formam o tecido do que poderíamos chamar, com cuidado, de complexidade social. Mas a pergunta que acende este filme mental permanece. Seriam esses indícios tão espalhados e sutis parte de uma forma de organização que mereceria o nome, ainda que provisório, de civilização anterior às populações que conhecemos como indígenas históricas? Ou são vestígios de variações locais de modos de vida que, embora ricos e sofisticados à sua maneira, não se encaixam nos parâmetros que o termo costuma carregar? Pesquisadores mais conservadores tendem a preferir a segunda leitura. Vozes mais ousadas propõem a primeira, sempre qualificada como hipótese. Entre esses polos, existe um terreno fértil, o reconhecimento de que complexidade social assume formas diversas e que rotular precipitadamente pode tanto iluminar quanto confundir. A investigação precisa de mais dados, mais escavações feitas com protocolos rigorosos, estudos interdisciplinares que juntem arqueologia, genética, paleoecologia, linguística e, acima de tudo, o conhecimento das comunidades que vivem ali. E precisa de paciência. Um fragmento de osso datado sozinho não fecha um debate. Uma série de objetos, analisada em contexto e repetida em vários sítios, é outra história. Por isso os cientistas pedem escavações responsáveis, reanálises de coleções antigas com novas técnicas e diálogo aberto com populações locais. Enquanto a noite se aproxima no acampamento do seu olhar imaginário, as chamas tremem e as estrelas surgem. O som de passos leves afasta-se entre matas próximas. Alguém canta, e a melodia se mistura ao crepitar do fogo. Em outro lugar, acadêmicos em salas iluminadas por telas e gráficos debatem cronologias e interpretações. A mídia alerta para descobertas sensacionais. As comunidades indígenas observam,
pedem atenção e, por vezes, indignam-se com interpretações que ignoram suas memórias vivas. O caminho entre achado e narrativa pública é repleto de tensões, e é justamente nesse ponto que o enigma do DNA proibido se torna mais intrigante. Quando pequenos vestígios materiais, sinais de práticas recorrentes e indícios de troca se aglomeram a um ponto tal que convidam à hipótese de uma organização social antiga e complexa no território que hoje chamamos Brasil. Porém, antes de avançarmos nas peças concretas que alimentam essa hipótese, fragmentos, padrões, resultados parciais de datações que dividem opiniões, é necessário estabelecer um protocolo interpretativo. Quais critérios transformarão um conjunto de achados em algo que possa ser qualificado como civilização? Como pesar a escala social, a persistência temporal, a presença de ritual e a rede de trocas a favor de tal classificação? Essa é a encruzilhada onde terminamos esta primeira etapa da investigação. De um lado, o fascínio pelas possibilidades, do outro, o rigor que impede conclusões precipitadas. Há, a seguir, uma série de achados que merecem ser apresentados e analisados com cuidado. E nesse ponto, o diálogo com as vozes indígenas e com equipes interdisciplinares será decisivo. Mas antes, há uma história material a contar, constituída por lascas, pigmentos, estruturas e ossos que, por ora, aguardam uma leitura que faça justiça à sua complexidade, sem simplificações que substituam respeito por espetáculo. Há uma série de achados que nos forçam a ficar mais tempo diante das camadas do passado, e é por aí que seguimos. Não para concluir, mas para aprender a perguntar melhor. Imagine a escavação numa encosta onde o sedimento revela camadas como páginas de um livro surrado. Você está ajoelhado, com a escovinha entre os dedos, e o som é quase sempre o mesmo. Pó, pedra, silêncio controlado. De repente, uma lasca de pedra aparece. Não é extraordinária por si só, mas quando a equipe limpa ao redor, nota-se um alinhamento de pequenos resquícios de combustão, repetido a curtas distâncias. Em outro ponto, uma concavidade com restos de osso, e ao lado, fragmentos de pigmento vermelho. Em um terceiro ponto, um corte no solo onde foram depositados restos, talvez um sepultamento. Cada elemento isolado poderia ser apenas mais um vestígio anônimo. Juntos, formam um padrão que exige narrativa. Um ponto de reunião, um local de ritos, um acampamento de longa duração. Hipótese. Em investigação. O que diferencia um conjunto de vestígios que aponta para a organização persistente daquele que indica ocupações intermitentes são alguns critérios que arqueólogos usam como lentes analíticas. Primeiro, a continuidade estratigráfica, camadas reutilizadas que mostram repetição de comportamento no mesmo lugar, ao longo de gerações. Segundo, a especialização de atividades no espaço. Áreas onde se concentram lascas de pedra, outras onde há resíduos de processamento de alimentos, outras onde aparecem vestígios de pigmento ou depósitos funerários. Terceiro, a presença de itens não locais em quantidades e variedade que excedem o mero acaso, indicando trocas ou circulação. Quarto, sinais de diferenciação social, ainda que sutis. Sepultamentos com objetos, padrões dietéticos distintos entre indivíduos, assentamentos com algumas estruturas mais complexas. Quando vários desses sinais aparecem combinados e repetidos em múltiplos sítios de uma mesma região, a hipótese de uma organização social de grau elevado ganha força. Mas sempre, hipótese. Vamos olhar com lupa para alguns tipos de achados e o que cada um pode ou não contar. Lascas e tecnoestilos. Quando um acervo de lascas mostra sequências padronizadas de produção, por exemplo, as mesmas séries de lascamento para extrair lâminas, estamos diante de uma tradição técnica. Tecnoestilos implicam transmissão cultural, formas de fazer que passam de geração em geração, uma espécie de escrita manual invisível. Se essas mesmas sequências aparecem em sítios separados por dezenas ou centenas de quilômetros, pensamos em redes de ensino, mobilidade planificada ou grupos conectados por laços sociais. Tecnoestilos são pistas de continuidade cultural,
e, em conjunto com outras evidências, alimentam a ideia de complexidade. Estruturas de combustão e áreas de atividade. Camadas repetidas de cinzas, restos de combustão e posicionamento sistemático de fogueiras apontam para uso intensivo e padronizado do espaço. Uma sequência de fornos rudes, camas de pedras aquecidas ou sulcos de cozimento pode indicar práticas culinárias estabilizadas, especialização de tarefas e um calendário de atividades que se repete regularmente. Várias dessas feições juntas sugerem mais do que ocupações esporádicas. Denotam lugares que funcionam como pontos de ancoragem no território. Sepultamentos e práticas funerárias. Enterrar um corpo é uma tomada de posição sobre o tempo e sobre a comunidade. Exige intenções, ritos e o reconhecimento de uma pessoa além da sua utilidade imediata. Sepultamentos acompanhados de objetos, ornamentos ou posicionamentos que fogem ao padrão casual são sinais de simbolismo e, possivelmente, de hierarquia ou diferenciação social. Ainda assim, interpretar sepultamentos exige cautela. Variabilidade cultural é enorme, e aquilo que hoje entendemos como prestígio pode ter outros sentidos em sociedades sem Estado. Sepultamentos, no entanto, costumam ser olhados pelos pesquisadores como janelas poderosas para entender valores sociais. Arte rupestre e pigmentos. Pinturas e gravuras em pedra são discursos não efêmeros, foram deixadas para durar. Seus motivos, animais, formas geométricas, mãos, trilhas, oferecem pistas sobre cosmologias, territorialidades e memórias coletivas. Pigmentos em contextos domésticos, depositados sistematicamente em locais específicos, sugerem práticas estéticas e rituais incorporadas no cotidiano. A presença de pigmento vermelho, por exemplo, é recorrente em práticas simbólicas por toda parte do mundo. Seu significado precisa ser lido com base no contexto arqueológico e em aproximações etnográficas, sempre com cuidado para não projetar interpretações anacrônicas. Materiais exóticos. Conchas marinhas no interior, pedras não locais, pigmentos vindos de longe. Esses objetos são pistas de circulação. Não necessariamente comércio em sentido mercantil. Muito mais frequentemente trocas de prestígio, presentes rituais, ou redes de mobilidade estacional. A circulação de matérias-primas indica interdependência regional, comunidades conectadas por caminhos, ritos e laços que atravessam paisagens. Em múltiplos sítios, padrões semelhantes de chegada de materiais não locais apontam para redes de troca consolidadas. Resíduos orgânicos e dietas. Análises químicas em fragmentos de osso, em dentes ou em carvão vegetal possibilitam reconstruções dietéticas. Quem comeu o que, quando e em que proporção. Isótopos, por exemplo, podem indicar se o consumo era dominado por recursos terrestres, aquáticos ou uma mistura. Padrões dietéticos diferenciados entre indivíduos ou entre estações podem revelar divisão de trabalho, mobilidade e estratégia de subsistência. Em regiões tropicais, a preservação de material orgânico é limitada, tornando essas análises raras e preciosas. E quando houver, elas precisam ser tratadas com rigor. Agora volte à escavação. A equipe encontra um conjunto onde lascas padronizadas, um pequeno assentamento com feições de combustão repetidas e uma concentração de conchas não locais aparecem juntos. É um caso onde argumentos a favor de uma organização social persistente são plausíveis, mas as interpretações alternativas, deposição por redes de mobilidade sazonal, agregações temporárias com forte expressão simbólica, também são sólidas. A diferença entre assentamento permanente com especialização e acampamento de longa duração com intensa simbologia pode ser tênue e exige múltiplas linhas de evidência. Rugas do passado. Datar é sempre um dilema. A datação radiocarbônica aplicada a fragmentos de carvão ou ossos permite estimativas numéricas, mas depende da amostra correta e de um contexto seguro. Uma amostra retirada de sedimento perturbado pode devolver uma idade enganosa. Outra técnica, a luminescência, mede o tempo desde que minerais foram expostos à luz, útil para sedimentos ou peças cerâmicas queimadas, mas também sujeita a variáveis. Quando diferentes métodos convergem para uma mesma faixa de tempo,
a confiança aumenta. Quando divergem, surgem debates vigorosos. No território que hoje chamamos Brasil, as dificuldades de conservação em muitas áreas aumentam o número de resultados isolados, e isto alimenta controvérsias. E quanto ao DNA? Aqui a metáfora do título atinge um ponto literal possível, mas sempre limitado. O chamado aDNA, DNA antigo extraído de restos humanos, pode revelar ligações, migrações e parentescos. Entretanto, nos trópicos, o material biológico se degrada rapidamente. Amostras que suportam análises bem-sucedidas são raras. Mesmo quando a extração é possível, as interpretações dependem do tamanho da amostra e de comparativos adequados. Uma única sequência genética não redefine o passado. Ela entra num conjunto de evidências que inclui arqueologia, linguística e tradições orais. Portanto, quando se fala em DNA proibido, é crucial frisar: metáfora cultural para marcas profundas. E quando há dados genéticos reais, estes precisam ser interpretados com cautela e com consentimento ético. Há ainda outra camada de complexidade: reanálise de coleções antigas. Muitos museus e acervos guardam peças recolhidas em escavações do século XIX e XX, com documentação incompleta. Reexame destes materiais com técnicas modernas às vezes traz surpresas. Objetos antes interpretados como usados casualmente podem, com novos métodos, mostrar resíduo orgânico, pigmentos ou microtraços que mudam sua leitura. Porém, mexer em coleções envolve responsabilidades legais e éticas. Saber a procedência das peças, respeitar direitos de comunidades e garantir que análises destrutivas, que consomem a amostra, sejam justificadas e realizadas com consentimento. Agora pense na mídia. Um fragmento curioso, uma peça exótica, uma data surpreendente e a manchete pronta. O ciclo de sensacionalismo é conhecido. Descobertas complexas reduzem-se a frases de efeito. Hipóteses viram certezas. Debates se transformam em espetáculos. Isso, por sua vez, põe em risco a própria comunidade científica e as populações locais. Quando narrativas são construídas sem diálogo com comunidades indígenas, o efeito é duplo. Ou se imputa às populações atuais uma ruptura inventada, ou se instrumentaliza o passado para agendas que não dizem respeito às comunidades. A responsabilidade, portanto, é dupla: rigor interpretativo e respeito social. Chegamos então a um ponto crucial. Como medir o termo civilização sem cair em armadilhas conceituais? No discurso moderno, civilização costuma carregar uma série de expectativas: urbanismo, escrita, burocracias centralizadas e produção em larga escala. Mas se voltarmos a um sentido mais neutro e analítico, civilização pode ser descrita como um grau de organização social que manifesta persistência de assentamentos, diferenciação de papéis e especializações, redes de troca de longo alcance, práticas simbólicas institucionalizadas e algum grau de gestão coletiva dos recursos. Mesmo assim, sociedades complexas podem existir sem nenhum dos elementos clássicos citados, e muitas vezes, a complexidade social se expressa de modos que não encaixam os critérios eurocêntricos. Por isso, quando alguém propõe usar o termo civilização para ocupações antigas no território que hoje chamamos Brasil, é imperativo definir o que se quer dizer e aplicar critérios transparentes. Sem isso, o termo torna-se vaga etiqueta de curiosidade sensacionalista. Do campo às salas de debate, pense em uma conferência onde arqueólogos, geneticistas, linguistas e representantes de comunidades indígenas se sentam para discutir um conjunto de achados. As posições variam. Há quem peça cautela metodológica, quem se entusiasme com possibilidades de reescrever cenários regionais, e quem exija que qualquer narrativa nova passe necessariamente pelo crivo das comunidades que relacionam-se com aquelas terras. Esse encontro ilustra o melhor caminho: a interdisciplinaridade combinada ao diálogo com detentores de memória viva. E é aqui que entra de forma direta e obrigatória a frase que precisamos inserir com clareza e respeito: quaisquer hipóteses sobre ocupações antigas no território que hoje chamamos Brasil
não diminuem nem apagam as histórias vivas dos povos indígenas que habitam estas terras. Pelo contrário, a pesquisa arqueológica responsável deve reconhecer e priorizar as línguas, os saberes e os direitos dessas comunidades, envolvendo-as como parceiras essenciais na construção de qualquer narrativa sobre o passado. A ciência não existe isolada. Ela precisa operar com justiça, reparação quando necessário e reconhecimento dos direitos culturais. Retome a cena sensorial. Você caminha entre as tendas do acampamento de campo onde uma reunião é convocada. Ali, ao redor de uma mesa improvisada, estão representantes de comunidades locais que foram convidadas desde o início do projeto. Eles trazem memórias, histórias, nomes de lugares e práticas que muitas vezes apontam para uma continuidade que a arqueologia pode ter dificuldade de captar. Narrativas de caminhos sagrados, áreas de reunião, sítios de pesca que há muito tempo foram usados em ciclos. Essas informações complementares não só enriquecem interpretações, em muitos casos, orientam onde escavar e como interpretar o que se encontra. Pesquisas que desconsideram esses saberes perdem contexto e legitimidade. Voltemos a algumas leituras controversas que às vezes aparecem nas discussões públicas. Por vezes, achados pouco contextualizados são usados para propor modelos de ocupação que implicam substituições populacionais drásticas, invasões súbitas ou civilizações perdidas que teriam desaparecido sem deixar descendência. Tais narrativas tendem a subestimar a plasticidade cultural das populações humanas e a complexidade dos processos de mudança social. Mudanças culturais podem ocorrer por assimilação, adição, hibridismo e transformação interna, raramente por eliminação total. É plausível que, em certas regiões, ocorram processos de substituição, assimilação ou movimento populacional. Mas afirmar isso exige dados robustos e múltiplas linhas de prova. Simplificações atraem audiências, mas empobrecem a compreensão histórica. O debate sobre quem veio primeiro, muitas vezes é uma armadilha. Em vez de buscar um único agente fundador, é mais produtivo considerar mosaicos de ocupação. Populações humanas que se moviam, se encontravam, trocavam e deixavam pegadas de diferentes tipos. Cada sítio arqueológico é um ponto dessa rede, e a compreensão global se faz pela acumulação cuidadosa de pontos de evidência, pela reavaliação crítica de coleções antigas e pela construção de parcerias com comunidades locais. Há igualmente um chamado para pensar sobre como as tecnologias digitais e os novos métodos podem contribuir sem substituir o diálogo humano. Técnicas de análise de microrresíduos, digitalização 3D de objetos, modelagem espacial, análises isotópicas e genéticas ampliam a caixa de ferramentas, mas elas não substituem o trabalho de campo, a escuta às comunidades e o conhecimento etnográfico. Ferramentas são meios, não fins. A objetividade científica é um ideal que exige transparência nos métodos, compartilhamento de dados e abertura para críticas. No clímax emocional desta investigação, entra a tentação romanesca. Imaginar uma sociedade organizada, com ritos complexos, com arte expressiva e caminhos que ligam o litoral ao interior. Tudo isso é sedutor porque preenche lacunas de significado, mas ao mesmo tempo, a responsabilidade intelectual exige que cada passo rumo a essa narrativa seja acompanhado por hipóteses marcadas com clareza, por dados que possam ser reavaliados e por diálogo com os detentores de memória viva. O fascínio não pode se sobrepor ao rigor. Encerrando a parte material da investigação, vamos registrar algumas recomendações práticas para quem quer entender esse campo, sem cair nas armadilhas do sensacionalismo. Primeiro, olhe para múltiplas linhas de evidência. Uma data isolada ou um objeto curioso não basta. Segundo, considere o contexto. Onde o objeto foi encontrado, qual a posição estratigráfica, quem o recolheu e com que documentação. Terceiro, valorize o diálogo com comunidades locais. Quarto, exija transparência metodológica. Quais técnicas foram usadas, quais são as margens de erro, quais pressupostos. Quinto, saiba reconhecer o limite do que se pode afirmar e a honestidade intelectual de dizer,
Não sabemos. Estas práticas protegem tanto a ciência quanto as comunidades envolvidas. E agora, volta-se ao acampamento imaginário. A noite está feita, o fogo reduzido à brasa. As vozes baixas se misturam ao farfalhar das folhas. Você segura nas mãos um pequeno objeto que foi encontrado durante a escavação. Um amuleto de osso, perfurado, com sinais de uso. Ele parece simples. É pequeno. Talvez insignificante para quem busca grandes monumentos, mas é exatamente aí que mora a grande lição. Complexidade social se tece em pequenos atos, em objetos pessoais, em modos de cozinhar, em canções transmitidas por gerações. Esses pequenos sinais compõem, em conjunto, aquilo que chamamos com cautela de legado cultural. O nosso DNA metafórico. Fica claro então que a expressão do título, o DNA proibido, funciona melhor como provocação para pensar. Existem marcas no passado que seguem invisíveis sob a terra, que resistem à erosão do tempo, que pedem escuta e interpretação cuidadosa. Proibida é talvez também a pressa em transformar essas marcas em histórias prontas. A arqueologia responsável é, em boa medida, o contrário da proibição. É abertura, metodologia, parceria e paciência. Antes de concluirmos, é preciso deixar explícito o modo correto de agir diante de descobertas potencialmente transformadoras. Apoie pesquisas que atuem com protocolos éticos claros. Valorize iniciativas que envolvam comunidades indígenas como coautoras de projetos. Exija divulgação responsável que apresente hipóteses como hipóteses. E, quando possível, contribua com fundos ou atenção para iniciativas de preservação e curadoria de acervos locais. O passado pertence a todos, mas o direito de contar histórias sobre ele não é de alguns poucos. É compartilhado, sobretudo com aqueles que guardam a memória viva das terras investigadas. Por fim, volte à imagem inicial. A fumaça nos lábios, a luz na fenda da rocha, o cão adormecendo ao lado de alguém, o fogo que é centro da vida social. Essas cenas não desapareceram. Elas continuam vivas nas coisas que restaram, nas camadas de sedimento, nas memórias que resistem. Se existe, de fato, uma forma de organização social antiga no território, que hoje chamamos Brasil, que mereça o nome de civilização. E lembre-se, hipótese. Isto será algo construído por acumulação de evidências robustas, diálogo interdisciplinar e compromisso ético com as populações contemporâneas. Quando as chamas baixam e as estrelas se abrem, o que nos resta é a curiosidade crítica. Não aceitar narrativas prontas, mas também não se fechar ao mistério que o passado oferece. Aprender a viver com incerteza produtiva é um gesto humilde. Permitir que as perguntas persistam até que a evidência as responda, sem fazer delas certezas antes do tempo. E reconhecer que, por mais que encontremos pistas, sempre haverá lacunas, pedacinhos de história que talvez nunca revelem tudo de si. Se você chegou até aqui, carregue duas coisas consigo. Uma admiração profunda pelo trabalho paciente de quem escava e analisa, e um compromisso ético com as comunidades que hoje ocupam essas terras. A história humana é tecida por fios diversos. Nossa tarefa é desatar nós sem romper os fios. Se esta investigação despertou sua curiosidade, procure fontes sérias, apoie projetos responsáveis e acompanhe pesquisas que promovam diálogo com povos indígenas. E, acima de tudo, mantenha a pergunta: que outras marcas ainda estão enterradas sob nossos pés, esperando para nos lembrar que o passado é sempre mais rico e mais complexo do que pensamos? Compartilhe este vídeo com alguém que queira pensar a história sem pressa, mas com respeito.